Olá, povo de Deus, e o estudo de hoje vai ser Salmo 72. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entramos agora, Senhor, na Tua presença, Pai, para te pedir direção, Senhor, sobre essa palavra, Senhor, que o Senhor tem nos dado, tem ministrado ao nosso coração, Senhor. Ó, Pai eterno, Pai santo, vem, Senhor, discernir essa palavra para nós, que essa palavra, Senhor, toque no coração desse ouvinte, dessa pessoa que está ouvindo e dos que ainda vão ouvir, traga discernimento, Pai. Ó, Pai eterno, Pai santo, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E aqui no Salmo 72, é um salmo atribuído ao rei Salomão. É uma oração, é um cântico. Esse salmo é um cântico, uma oração que expressa a esperança de um rei justo e pacífico. Um rei que governe com sabedoria e justiça, traçando um retrato de um reinado próspero e duradouro para o povo de Israel. Ele começa assim: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Aqui nesse comecinho nós já vemos que é uma prece, né? É uma prece por um governante que traga paz, justiça e prosperidade ao reino, tanto para o povo quanto para as nações que o cercam. Aqui no comecinho do Salmo 72, ele pede a Deus, né, que dê o seu juízo ao rei e a sua justiça. Ou seja, né, abre o entendimento do rei, capacitar esse rei, que é o nosso rei esperado desse salmo, é um sentido messiânico, é voltado para Jesus, o Messias. Né? Aqui esse salmo ele fala no sentido messiânico, né? Que é o sentido do Messias, sentido de Jesus Cristo, né? O rei justo e que vai governar esse mundo. É um salmo de esperança. Aqui ele pede, né, para Deus capacitar o rei, para o rei julgar o pobre, né, com justiça e o oprimido com compaixão. Aí no versículo 2 do Salmo 72, diz assim: Ele julga o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Aí aqui no Salmo 72, versículo 2, a passagem aqui clama por um líder que não apenas proteja, mas também que esse líder defenda o povo. Não só que proteja, mas defenda o povo, julgue a causa do povo com justiça. E esse rei também que se compadeça dos pobres, lhe ofereça ajuda e justiça. Então aqui ele está falando o quê? De um líder, né, que irá governar com compaixão, com amor, que defende os pobres, que julga a causa deles com justiça, que ajuda, né? Não só um líder defensor, mas um que julga com amor, que ajuda o pobre, o oprimido. E o Senhor pega muito nessa parte. Ele está pegando bastante. Ultimamente só estamos falando, né, de defesa, defender o povo, julgar a causa do povo. Só está saindo esses versículos. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Que Ele possa falar nos nossos corações, abrir o nosso entendimento para que nós estejamos aptos a desenvolver o que o Senhor tem para nós. Versículo 3. O monte trarão paz ao povo e os outreiros. Os outreiros, justiça.
Aqui ele está falando de um governo benevolente, um governo justo, o Messias que trará paz à terra. A promessa aqui, né, de justiça prevalecerá, especialmente os oprimidos, os necessitados serão tratados com cuidado, com proteção pelo rei, o rei justo, o Messias, o messiânico, no sentido dessa palavra que nós estamos falando, o Messias, o nosso Jesus Cristo, é uma mensagem de esperança. Vamos ler Salmo 72, versículo 4. Aqui diz assim: julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Aqui no 72, versículo 4 de Salmos, está falando assim, né, que o rei justo se preocupa com os necessitados, se preocupa com o seu povo, se preocupa com as vidas e os livra da opressão. Ele vê o povo como precioso, vê o necessitado como precioso, vê os oprimidos como precioso. É a justiça e a paz que esse rei, o Messias, promoverá, vai garantir a paz, a prosperidade, preservando as bênçãos de Deus por muitas e muitas gerações. Vai passar, né, nos séculos dos séculos dos séculos, por gerações, gerações e gerações. Então, a bênção, né, desse Messias eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O 5, versículo 5. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua. De geração em geração. Aqui no 5 ele está nos explicando que a justiça é prioridade de um rei, especialmente um rei ungido de Deus. Serão duradouras e abrangentes, comparados à duração do sol e da lua. Esse reinado será contínuo, atravessando gerações, gerações por gerações. Versículo 6. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Então, aqui no 6, né, ele está simbolizando a prosperidade, as bênçãos que esse rei vai trazer ao seu povo, a abundância, a restauração, o crescimento, né? Olha que bênção, é tempo de bonança. Versículo 7. Nos seus dias florescerá os justos, e abundância de paz haverá, enquanto durar a lua. 7. Ele nos fala, né, que a paz não é apenas, né, a ausência das guerras, mas também, aqui também é harmonia social, justiça. A lua aqui se compara a um farol que guia a noite. Aqui ele está comparando a duração do reino, indicando que ele durará tanto quanto o tempo. Salmo 72, versículo 8, diz assim: dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Então, aqui no 8, versículo 8, simboliza a extensão do reino do Messias, né, do Senhor Jesus Cristo. É que se estende, né, sobre todos os mares e povos do mundo, alcançando aqui, né, todas as nações, todos os confins da terra. Versículo 9 do Salmo 72 diz assim: aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele
e os seus inimigos lamberão o pó. Aqui no 9 significa que os inimigos serão humilhados e vão ser submetidos ao rei governante. Vão se humilhar ao rei governante, ao rei justo, ao rei próspero, né? Versículo 10 do Salmo 72 diz assim: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e Sebá oferecerão dons. Aqui o versículo 10 ele está expressando uma súplica a Deus. Que o possível rei, governante, né, possivelmente Jesus Cristo, que seja reconhecido e honrado por nações distantes e poderosas. Por isso que ele fala, né, os reis de Sabá e de Sebá vão vir até o Messias, vão oferecer dons para ele. Então todos ali, né, quando fala que todos os joelhos se prostrarão perante o Senhor, me lembra muito essa passagem, todos os joelhos se dobrarão. Então é isso, os reis vai vir, os outros reis, né, para ali trazer, né, vão oferecer dons para o Senhor, né, vão trazer ofertas para o Senhor. Aqueles reis, né, poderoso, né, agora vão reconhecer, vai ser honrado o nome de Jesus. Agora eles vão, né, querer oferecer os dons para Jesus. Você entendeu? Então, o nome de Jesus vai ser honrado, eles vão temer ao Senhor, né? Vão temer, né? Temer ou tremer. Vão honrar o nome do Senhor. No 11 do versículo 11 do Salmo 72, diz assim: e todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui é o 11, versículo 11 do Salmo 72. Aqui, ó, ele destaca a grandeza, o impacto do governo do Senhor, o governante justo que Deus concede. Aqui ele enfatiza a submissão e o reconhecimento, um reconhecimento universal ao rei, simbolizando a paz e a justiça. Essa justiça, essa paz que vai prevalecer, abrangendo as nações e outras culturas, até mesmo as outras culturas, pessoas que se servem a outro Deus, né, que servem para outros deuses, vão se voltar para o nosso Senhor, né, para o governante da paz, o Messias. Versículo 12 do Salmo 72. Porque ele livra o necessitado quando clamar, como também o aflito e aos que não têm quem ajudem. Aqui o salmista destaca a promessa de um rei justo que se compadece dos oprimidos, um rei que se compadece, que livra das situações difíceis, livra o seu povo das situações difíceis. Oh, glória, aleluia, Jesus. Versículo 13, Salmo 72, diz assim: compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas do necessitado. Aqui o rei vai se compadecer dos fracos, dos necessitados, vai salvar da morte, no versículo 13. Aqui ele tem compaixão dos aflitos, a vida dos aflitos. Para o rei é preciosa, dos necessitados também é preciosa, como eu falei nos versículos anteriores. Versículo 14: libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele.
Aqui o rei garante o bem-estar, né? A justiça, governa com amor. Ele protege, garantindo que suas almas sejam livres do sofrimento e da violência. No 15, versículo 15 do capítulo 72 de Salmos diz assim: E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá. Continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Aqui no 15 ele destaca, né, que o rei terá vida longa, que ele recebe riquezas. Ele recebe, né, riquezas em ouro puro de Sabá, recebe orações. Ele recebe orações constantes em favor dele. E que o abençoe todos os dias. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler o versículo 16 de Salmo 72. Aqui no versículo 16 diz assim: Haverá um punhado de trigo na terra, sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os das cidades florescerão como ervas da terra. Aqui no versículo 16, prediz um período de abundância, um período de fartura, prosperidade, como um país sendo rico em cereais e as cidades florescendo de gente. É um país abundante, cidades férteis, país, né? Cidade florescendo de gente, país rico em cereais. Oh, glória, aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 17: O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados. Nele, todas as nações lhe chamarão de bem-aventurado. Aqui o rei, o Messias, tem uma reputação eterna, né? Um governo que abençoará todas as nações. Versículo 18 de Salmo 72 diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Aqui no 18 ele expressa o reconhecimento, a soberania de Deus sobre todas as coisas. E ele enfatiza a singularidade de Deus e a sua capacidade de realizar. Deus aqui ele realiza feitos extraordinários. E só Deus é fonte de todo bem e poder. Versículo 19 de Salmo 72 diz assim: E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. 19, aqui ele expressa fé, confiança, né? Expressa adoração e reconhecimento da soberania de Deus, único e eterno. Aleluia. Versículo 20 do Salmo 72. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Versículo 20, e aqui acaba todas as orações de Davi, filho de Jessé. Aqui acaba as orações de Davi, filho de Jessé. Versículo 20 do Salmo 72. Glória a Deus. Aleluia. Chegamos mais um final
de um versículo poderoso da palavra do Senhor. Oh, glória, como é bom falar do Senhor, como é bom, nossos olhos brilham, nosso coração se enche de alegria, como é bom estar com Deus, dia após dia, glória a Deus, aleluia, cultivando, né? Cultivando cada dia, grão após grão. Oh, Deus poderoso, Deus tremendo, o Senhor nos capacitando, derramando graça sobre nós para estarmos aqui. Se você chegou até esse vídeo, eu creio que não é à toa que o Senhor quer falar poderosamente no seu coração. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai, na tua benignidade, no teu poder, Pai. Oh, Deus poderoso, no teu poder, Pai, de fazer network, Senhor. Oh, Deus poderoso. Oh, Pai eterno, Deus santo. Oh, Papai eterno, Pai amado. Oh, Deus poderoso, encontra pessoas certas, Senhor, para mandar até esse vídeo, Pai. Pessoas que precisam ouvir essa palavra, Senhor. Pessoas direcionadas, Senhor, por Ti, Senhor. Oh, Pai, que assim que elas escutem, algo transforme, Pai, a vida dela. Oh, Deus poderoso, que elas recebam direcionamento, Senhor. Não deixa não, Senhor, o teu povo, Pai, perdido, Pai, sofrendo por falta de conhecimento. Leva, Senhor, a tua palavra, a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço, Pai. Oh, Deus poderoso, sabemos que o Senhor é o governo, nosso governante. Oh, Pai, o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por o Senhor se importar conosco, Pai. Com os pequenininhos, com os oprimidos, com os pobres, os humildes, Pai. Os necessitados, Pai. Os incapacitados, Senhor. Sabemos, Senhor, que a nossa capacitação vem de Ti, Pai. Ó Deus poderoso, Deus santo, nós te agradecemos, Pai. Grandemente, Pai, de todo o nosso ser, Senhor. Ó Deus poderoso, te pedimos, Pai, nos capacita, Pai, para fazer o ID, Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, e amanhã nós voltaremos com mais um versículo. Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente com você também, aí do outro lado, tá bom?